a gravação da aula de revisão dos conteúdos de língua portuguesa. Esses conteúdos são os conteúdos que foram dados nas 5 aulas que nós gravamos nesse segundo bimestre, certo? Então, nós iremos fazer um apanhado daqueles conteúdos, uma breve citação de cada um deles para vocês, ok? Revisão quer dizer isso, a gente vai citar o mais importante, o que é que vocês precisam reforçar os estudos e vocês vão procurar fazer a leitura, né, pesquisar, revisar as questões para que vocês se saiam bem nas provas, ok? Bom, pessoal, eu gostaria que vocês revissem as atividades, vissem os pontos fortes de vocês e os pontos fracos, certo? Então, vamos lá para a nossa apresentação dos conteúdos. Bom, os conteúdos que foram vistos no segundo ano do ensino médio da Escola Birajara do Ceará. Primeiro, trovadorismo. Segundo, gramáticas, fonéticas e fonologia, parte 1. Terceiro, humanismo. Quarto, gramática e gramáticas, morfologia do português, parte 2. E quinto, renascimento cultural em Portugal. Nós vimos o trovadorismo, que foi uma produção literária escrita pelos trovadores, poetas que compunham seus textos para ser cantados ou recitados. A poesia desse período é chamada de cantiga, né? Nós tivemos o trovador, que era aquele que produzia as trovas, né? Trovas eram textos produzidos neste período e trovadorismo foi toda a composição artística dessa época. Nós temos o contexto histórico da Idade Média, perdurou do século XII ao século XIV, sistema político feudalismo, papel predominante da Igreja Católica, monopólio das artes e das letras nos mosteiros, cultura predominantemente oral. Nós temos aí os tipos de cantigas, de 2 gêneros, líricas e satíricas. As líricas se dividem em cantiga de amor, como exemplo a cantiga de Ribeirinha, e cantiga de amiga. A diferença entre elas, a cantiga de amor, o eu lírico é masculino, fala-se de um amor inatingível e a idealização da amada, a senhora. É uma metalinguagem, utiliza muito da metalinguagem e fala-se muito da ideia dessa mulher ideal, beleza? Dessa mulher ideal, as qualidades dessa mulher ideal. A cantiga de amigo, o eu lírico é feminino, fala-se de um amor atingível, realizar. O homem, o ser amado, na maioria das vezes, é um viajante, um marinheiro ou um soldado. E ela se confessa com a natureza. Nós temos outros 2 tipos de cantigas. As cantigas satíricas, cantigas de maldizer. Através delas, os trovadores fazem sátiras diretas, chegando muitas vezes a agressões verbais direcionadas a uma pessoa. Utilizam, às vezes, palavras de baixo calão, palavrões, e o nome da pessoa satirizada pode ser apresentado explicitamente na cantiga. Já a cantiga de escárnio é uma cantiga satírica, faz uma crítica indireta, na maioria das vezes não utiliza o nome da pessoa e ela é mais estilizada. O segundo conteúdo, o conteúdo da aula 2, ele faz referência à fonética e à fonologia, fazendo uma diferenciação entre o que é fonética, né, o estudo dos sons e a articulação deles no aparelho fonador, a acústica, o som, e a fonologia, que é a investigação dos fonemas, o sistema linguístico de uma determinada língua, a organização dos fones em fonemas, a grafia, né, a questão da grafia do som, né? Então,
Então, nós vamos ter aqui dois campos de estudo. Campos de estudo da fonética, ele é direcionado para o estudo de uma língua, pode ser utilizado na alfabetização, também pode ser utilizado no ensino de línguas e na perspectiva, né, da fonoaudiologia, que é uma profissional que trabalha com a questão da articulação fonológica dos sons. É uma área da ciência, né, também da saúde. E a fonologia, ela pode ser a questão da análise da fala para investigação, o estudo da gravações, né? Tecnologia da fala, reconhecimento da fala como tecnologia nos sistemas e também o estudo da tradução. É necessário conhecer os sistemas sonoros para uma boa tradução. Então, nós temos dois campos distintos da ciência, né, da fonética e da fonologia. O que é fonema? Os fonemas são unidades sonoras que se combinam e formam sílabas, que são percebidas pela nossa audição. Os fonemas fazem parte do sistema de sons de uma língua. Qual é a classificação dos fonemas? Nós temos as classificações sonoras. Quando ocorre a vibração das cordas vocais, nós podemos ter as vogais, né? Os fonemas surdos, que não ocorre uma vibração das cordas vocais, nós vamos ter os fonemas consonantais. E dentro dessa classificação dos fonemas, nós podemos dividi-lo, né? Vogais, semivogais, consoantes, encontros consonantais, dígrafos, encontros vocálicos, né? Então, nós temos aí uma divisão dos fonemas. Os fonemas são produzidos pelos diferentes movimentos do nosso aparelho fonador, a boca, a língua, o palato, as cordas vocais, as fossas nasais e os dentes. Este conjunto, né, é por onde o ar passa e vai produzindo as diferentes vibrações e os diferentes sons. E eles vão ser classificados e organizados dentro da língua portuguesa. Né? Nós vamos ter um dígrafo, que é um conjunto de duas letras que representa apenas um fonema, formando um único som. No caso dos dígrafos vocálicos, ocorre a nasalização da vogal anterior. Nós temos os dígrafos divididos em vocálicos, consonantais. Os consonantais a gente já conhece. LH, CH, NH, RS, SS, QU, GU, SC, S cedilha, XC e XS. Nasais, pão. Nós temos aí uma nasalização, né? Nós temos an, em, in, em, in, Bom, o fonema é a unidade sonora. Ele é o elemento do estudo da fonologia. As palavras são formadas a partir do encadeamento dessa unidade sonora. Eu tenho a palavra casa. Cada letra nesta palavra é uma representação de um fonema. A palavra casa possui 4 letras e 4 fonemas, né? Então, assim, diferente da fonética, a fonologia, ela estuda o fonema. Ela não estuda o som. Bom, a fonologia, ela trabalha a relação entre som e letra. A sua realização através da construção de vogal, semivogal, consoante, né? Então, essa realização do som em letra é o estudo da fonologia. E a fonética estuda a realização sonora. O estudo da fonologia, nós vamos encontrar a questão da vogal, da semivogal, da consoante,
da realização das sílabas tônicas, sílaba átonas, né? A realização da sílaba oxítona, paroxítona, proparoxítona, certo? Então, nós vamos estudar a realização do som e a sua concretização em letras. Isso serve para quê? Para a gente estudar a questão da ortografia, da acentuação, ok? São áreas que a fonologia irá auxiliar. Como assim? Para eu saber que uma palavra é paroxítona, eu tenho que estudar a fonologia. Qual é a sílaba mais tônica, mais forte, né? Onde é realizado mais força, certo? Outra questão, a divisão silábica, a divisão das palavras em sílabas. Eu também vou utilizar a fonologia. Então, ela é uma área muito importante para os nossos estudos. Humanismo em Portugal. O que foi o humanismo? O que foi o humanismo na literatura? O humanismo foi um movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, ou entre o trovadorismo e o Renascimento. Como o próprio nome já indica, esse período literário correspondeu a ideias filosóficas, morais e estéticas que valorizavam o ser humano. Suas principais características: transição do teocentrismo para o antropocentrismo, cientificismo e racionalidade, retomada do modelo clássico das culturas da antiguidade, busca da beleza e da perfeição, valorização do corpo humano e das emoções. O que representou na literatura? O período humanista possui produções literárias que mesclavam características medievais e modernas. Entre elas estavam poesia palaciana, proveniente das cantigas do trovadorismo, possuía, porém, uma estrutura textual mais elaborada, redondilhas, ambiguidades, alterações, assonâncias, figuras de linguagem. Realismo, sensualidade, métrica, ritmo e expressividade, e não eram mais acompanhadas por música, mas feitas para ser recitadas dentro dos palácios para a nobreza. A prosa humanista era dividida entre as crônicas historiográficas e as crônicas ficcionais. O teatro, diferente da poesia e da prosa, o teatro humanista português era um teatro popular e tinha como objetivo moralizar e criticar a sociedade. Ele era dividido entre autos e faces. Os principais autores foram Fernão Lopes, Garcia de Rezende, Gil Vicente, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, François Rabelais, Luís de Camões, Erasmo de Roterdã, Dante Alighieri e Francesco Petrarca. Giovanni Boccaccio. Aula 4. Morfologia do português. O que é morfologia? Morfologia é o estudo a respeito da estrutura, formação e classificação das palavras. O que a morfologia estuda? Ela estuda a estrutura das palavras, como as palavras são formadas, qual é a parte que nós conhecemos chamada de radical, o que são os morfemas, como essa palavra, né, ela é formada, sua origem, se é uma origem grega, se é uma origem latina, né? Se ela foi formada a partir do acréscimo de prefixo ou do acréscimo do sufixo, né? Se ela possui vogal temática, se ela tem desinência, se ela é variável ou invariável. Então, o português, ele possui várias palavras e elas têm uma estrutura. Então, a morfologia é responsável por estudar essas partes, para nos informar como as palavras são formadas. Então, nós precisamos saber o que é morfema, né? Que é a unidade mínima que contém significado. Ele pode ser uma letra, como gato, gata. Ele pode ser a junção de duas letras, como um prefixo in, com valor de negação, infeliz, né?
Ele pode ser uma desinência, como nós cantamos, que dá a ideia de plural, né? A pessoa que canta, nós, entendeu? Então, a morfologia, ela faz um estudo da estrutura, identificando as partes, os morfemas, radical, o que é vogal temática, o que é afixo, o que é desinência, o que é vogal, né? O que é vogal temática, uma vogal da conjugação, primeira, segunda, terceira conjugação. O que é uma vogal de ligação? Qual a diferença entre vogal temática e vogal de ligação? Então, todo esse apanhado da morfologia, da estrutura da palavra, ele serve para que nós possamos compreender as palavras, né? Como elas foram formadas, a partir de que processo essas palavras foram construídas. Nós vamos ter aí os processos de formação de palavra por derivação, né? Pode ser uma palavra formada a partir de um prefixo, de um sufixo, ou a junção dos dois, infelizmente, a formação parassintética, a regressiva, né? Que é quando uma palavra eu tenho a palavra amar, e aí a palavra amo, amor, né? Então ela perde partes para dar origem a uma nova palavra, certo? A regressiva, a imprópria. Nós vamos ter composições quando palavras se juntam, como aguardente, né? Para formar uma palavra e ela perde uma parte, como água perde a vogal, né? E fica aguardente. Ou por justa posição, quando elas se juntam, mas ninguém perde nada, como gira, sol, certo? E outros processos, como abreviação, onomatopeia, neologismo. Todos esses processos de formação de palavras, nós vamos estudá-los a partir da morfologia das palavras, da estrutura das palavras, dos morfemas, certo? Nós também vamos estudar na morfologia a classe de palavra, as 10 classes de palavras. O adjetivo, a conjunção, numeral, pronomes, substantivos, artigos, preposição, interjeição e verbo. Nós vamos estudar quais são as características dessas palavras, o que é que elas fazem e que funções elas exercem dentro da construção de uma oração, ok? Né? Nós temos aí a classe de palavras chamada de adjetivo. Como é que nós vamos estudar dentro da morfologia os adjetivos? São as palavras que caracterizam o substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado, né? O que mais nós sabemos sobre os adjetivos? Eles acompanham, são dependentes dos substantivos. O que mais nós sabemos sobre os adjetivos? Que eles sofrem uma variação para concordar com o substantivo. Que variação? Variação de número, variação de gênero, certo? Só não sofre variação de grau, porque essa variação de grau é uma questão estilística. Ok? Então, a nossa aula 4, ela estava destinada ao estudo das palavras e da estrutura das palavras, como a questão radical, vogal temática, desinência, né? E o nosso estudo dessas partes para que nós possamos, no futuro, identificar o processo de formação de outras palavras. Continuando, a aula 5. Nós estudamos na aula 5 o renascimento cultural em Portugal. O que é renascimento? As mudanças ocorridas na Europa, como o desenvolvimento do comércio das cidades e a expansão marítima, foram acompanhadas por intenso movimento cultural. Esse movimento cultural proporcionou novas transformações, porque os europeus acreditavam que viviam um novo tempo, muito diferente daquele que imperou durante toda a Idade Média. Por isso, os europeus dos séculos XIV ao século XVI acreditavam estar presenciando o verdadeiro renascimento. Assim, em grande parte da Europa,
começaram a surgir escritores e artistas preocupados em expressar os valores daquela nova sociedade. Em grande parte, essas atividades culturais eram financiadas por ricos comerciantes e banqueiros. O comércio com o Oriente permitiu que muitos comerciantes europeus, principalmente em cidades como Veneza, Florença, na Península Itálica, acumulassem grandes fortunas. Enriquecidos, alguns desses comerciantes, bem como governantes e papas, passaram a financiar produções artísticas de esculturas, pinturas, arquiteturas, músicas e escrituras. Essa prática ficou conhecida como mercenato e, ao mesmo tempo que impulsionava as artes e as ciências, contribuía para reafirmar a autoridade política daquelas pessoas que financiavam e protegiam os artistas. Afinal, os que recebiam financiamento expressavam em grande parte valores defendidos pelos mecenas. Né? Quais as principais ideias? Entre os séculos XIV e XVI, a produção artística e literária foi tão intensa e variada que esse período recebeu a denominação de Renascimento. A partir desses polos, né, a questão do retorno à cultura antiga, uma visão voltada para o antropocentrismo, né, o homem no centro da discussão, e o ideal de beleza, o ideal de belo, né, como algo bem feito. Ok? Bom, o que foi o Renascimento na literatura? Considerou as obras de literatura como modelos a seguir, a literatura clássica, né? Como um modelo a seguir, quer nos temas, quer nos gêneros literários. Fizeram, no entanto, uma imitação criativa e inovadora. O fato de se corresponderem em latim e grego e de inicialmente escreverem as suas obras nessas línguas facilitou a divulgação das obras literárias dos humanistas pela Europa culta. A partir do século XVI, passaram a expressar-se nas línguas nacionais. O que contribuiu muito para a difusão destas obras literárias foi a descoberta da imprensa por Gutenberg, em meados do século XV. Na literatura distinguiram-se Erasmo de Roterdã, Nicolau Maquiavel, Miguel de Cervantes, Shakespeare e Luís de Camões. A literatura renascentista ou clássica na literatura portuguesa. O classicismo ou renascimento corresponde ao período entre 1527 e 1580. Teve início com a chegada do poeta português Sá de Miranda, vindo da Itália. Ele trouxe do berço do Renascimento um novo modelo que ficou conhecido como Dos Estilo Novo. Sem dúvida, o soneto, criado pelo poeta italiano humanista Francesco Petrarca, foi a principal contribuição levada para Portugal. Além dessa forma fixa, formada por 2 quartetos e 2 tercetos, merecem destaques a ode, elegia e a epopeia. Outra característica muito importante que faz parte da produção literária clássica foi o uso dos versos decassílabos. De certo que Luís de Camões foi o maior representante do classicismo e a sua obra, Os Lusíadas, a mais importante deste período. Escrita em versos decassílabos heróicos, esse grande poema épico que conta a história de Portugal, né, na época das grandes navegações, foi considerada por muitos autores estudiosos da cultura clássica como a obra mais significativa. Os Lusíadas é um poema épico do gênero narrativa, escrito em 10 cantos. Tem como tema as navegações ultramarinhas do século XVI, as grandes conquistas do povo português e a viagem de Vasco da Gama. A mitologia grega e o cristianismo são temas recorrentes nesta obra. No início, ela narra sobre a frota de Vasco da Gama. Ele vai em direção ao Cabo da Boa Esperança. A epopeia termina com o encontro dos viajantes e as musas na Ilha dos Amores. Os principais episódios desta obra são Inês de Castro, canto 3, Velho do Resteiro, canto 6,
Gigante Adamastor, canto 5, e Ilha dos Amores, canto 10. Bom, influências desta obra: imitação da antiguidade clássica grego-romano, surge uma vez que os pensadores do classicismo acreditavam que seriam os gregos e os romanos a dominar os ideais de beleza. São modelos para o classicismo Platão, Homero e Virgílio. A literatura clássica, também chamada de renascentista, esteve marcada pela busca da perfeição estética, bem como pelo reencontro com a mitologia pagã. Quais são as principais características do classicismo ou renascimento que nós vamos encontrar nesta obra literária? Retorno à antiguidade clássica, humanismo, universalismo, paganismo, equilíbrio, harmonia, rigor formal, uso da mitologia grego-romana, ideal platônico e de beleza. Bom, na literatura, nós tivemos aí um apanhado do período da Idade Média à Idade Moderna. Por quê? Porque nós temos aqui a construção da sociedade portuguesa. Quando em Portugal estava se formando o idioma português, língua portuguesa, né, com a obra Os Lusíadas, também estava acontecendo a expansão marítima e com ela a dominação e colonização de outros povos. E por imposição do colonizador, nós tivemos aqui a imposição da língua portuguesa como língua oficial do Brasil. E por isso nós estudamos este período. A literatura brasileira, chamada de literatura do período medieval, ela engloba o quinhentismo, o barroco, o arcadismo. Nós vamos fazer posteriormente um estudo desses três períodos, né? Quinhentismo, barroco e arcadismo. A linha do tempo da literatura, da formação da literatura brasileira, ela vem com a influência de Portugal, com a formação da língua portuguesa e os seus grandes representantes, até chegar à nossa literatura dita totalmente brasileira, ok? Vou ler uma frase, um trecho do livro A Iniciação à Literatura Brasileira, de Antônio Canto. O processo de formação da literatura brasileira, como adaptação da palavra culta do Ocidente, que precisou assumir novos matizes, desenvolveu-se para descrever e transfigurar a realidade nova. Do seu lado, a sociedade nascente desenvolveu sentimentos diversos e novas maneiras de ver o mundo, que resultaram em uma variante original da literatura portuguesa. A história da literatura brasileira é, em grande parte, a história de uma imposição cultural que foi, aos poucos, gerando uma expressão literária diferente, embora em correlação estreita com os centros civilizadores da Europa. Bom, neste trecho eu deixo para vocês uma pequena observação. Nós não somos uma literatura de Portugal. Nós recebemos, como todo mundo recebe, influências diversas. A literatura brasileira, ela possui suas próprias características, certo? Bom, então, pessoal, eu encerro aqui o vídeo de revisão para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido, né? E que possamos logo, logo nos encontrar. Um abraço, fique todo mundo em paz.